Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada alegria que nos dirigimos a você que tem nos acompanhado fielmente no estudo da Palavra de Deus. Mas também queremos saudar a você, amigo, que está nos sintonizando pela primeira vez. É um prazer fazer novas amizades. Como você que tem nos acompanhado sabe, esse programa tem a finalidade de estudar a Bíblia toda num prazo de 5 anos. Prazo que para alguns pode parecer muito longo, mas que com certeza, quando estudamos detalhadamente a Palavra de Deus, vemos que são necessários muitos outros anos diante de conteúdo tão rico. Temos recebido cartas de ouvintes queridos que têm confirmado o valor do estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Hoje, então, nós vamos conversar. Recebemos uma carta de uma irmã de Altamira, do estado do Pará. Ela nos enviou as seguintes palavras. Amigos, há mais de 10 anos ouço o programa Através da Bíblia. Esse programa foi usado por Deus para transformar a minha vida. Hoje sinto a alegria de servir ao Senhor e me dedicar à sua obra. Sou grata a Deus por esse ministério abençoado. Querida irmã, agradecemos muito as suas palavras e, na verdade, pedimos a Deus que nos mantenha firmes no propósito de divulgar a sua santa palavra que nos faz crescer espiritualmente. As suas palavras nos estimulam e, ao mesmo tempo, exigem de nós uma total dependência de Deus. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Por isso eu quero convidá-lo a se unir conosco para esse momento de oração em que pedimos a Deus a sua graça e a sua misericórdia para as nossas vidas e para esse ministério, para o programa de hoje. Vamos orar. Deus querido, estamos na tua presença, gratos por podermos nos comunicar contigo. Gratos, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome. Pedimos então, Senhor, diante da tua misericórdia, a tua bênção e a tua direção para esse tempo de estudo da tua palavra. Senhor, edifica-nos por tua palavra. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, no programa passado, você deve se lembrar, definimos as 8 palavras de Jesus, que popularmente conhecemos como as bem-aventuranças, mas que corretamente são as 8 características dos cidadãos do reino dos céus. Você se lembra do significado de cada uma delas? Se não, então vamos relembrar. E se você quiser, anote aí rapidamente. Primeiro, ser pobre de espírito significa reconhecer a nossa penúria, a nossa incapacidade de salvar-nos diante da graça de Deus. É o passo que nos leva à salvação. Segundo, chorar significa o profundo arrependimento pelos nossos pecados cometidos, pois eles ferem o coração de Deus. Arrepender-se pelos próprios pecados e também pelos pecados dos outros. Terceiro, ser manso significa aquele que entregou a sua vida completamente a Deus. Reconhece que não é nada e que não tem nada. Tudo é de Deus, só Ele tem direitos. Quarto, ter fome e sede de justiça significa desejar ansiosamente ser semelhante a Jesus, o justo. Desejar agir de modo justo e reto, seguindo os passos de Jesus. Quinto lugar, ser misericordioso, isto é, repassar o perdão que obtivemos de Deus àqueles que nos ofendem. Diante da misericórdia divina, devemos agir com misericórdia para com todas as pessoas. Sexta característica,
Ser limpo de coração significa ser sincero, transparente, ter um só desejo, falar com um só sentido. Isto é, ser limpo de coração é ter consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. 7ª característica, ser pacificador. Significa ser um promotor da paz. Paz entre Deus e os homens e paz entre os homens e os homens. Aquele que já se reconciliou com Deus, ele é um promotor da paz. Em 8º lugar, isto é, a 8ª característica do cidadão do reino, é ser perseguido e injuriado. Significa que nós vamos ter uma vida tão correta que vamos atrair a rejeição do mundo, pois com essa vida correta, nós estamos condenando o mundo pelo seu padrão de vida incorreta e injusta. Querido amigo, essas características não podem se tornar lei para nós. Isso nós precisamos entender claramente. Elas não podem ser deixadas de lado também, esperando que só numa época futura elas valerão. E também não podem ser um meio de nós conquistarmos a salvação. Veja bem, não, de maneira nenhuma. Nenhuma dessas características, nenhuma dessas maneiras de entender o Sermão do Monte, as bem-aventuranças ou as características do cidadão do reino é correta. Essas características descrevem a condição interior do súdito do rei e nos prometem bênçãos espirituais e celestiais. Então, a maneira correta de encararmos essas descrições é percebermos nelas o desafio de viver conforme o padrão divino, e isso só vai acontecer pela ação do Espírito Santo em nós. Que possamos nos abrir, querido amigo, que possamos nos abrir para a ação do Espírito Santo em nós, pois o seu desejo é fazer-nos produzir o fruto que glorifica e honra o nosso próprio Deus. Mas ainda sobre Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, vale a pena relembrarmos o significado dessa expressão, bem-aventurança. Bem-aventurado é alguém feliz, com a felicidade celeste. É ter alegria celeste que mesmo na tristeza não se entristece. Mas por que isso? Ora, porque ela provém de um outro reino e é dispensada, é nos dada pelo rei. Bem-aventurado significa muito mais que um estado emocional representado pela palavra feliz. Essa expressão inclui o bem-estar espiritual, a certeza da aprovação de Deus e, assim, a certeza de um destino eternamente satisfatório. Bem-aventurado é aquele que já se curvou sob o domínio do Rei Jesus. Querido amigo, você tem experimentado essa satisfação interna? Você tem convicção em seu interior de que é um bem-aventurado? Você reconhece que não é através dos seus próprios méritos, mas é pela ação poderosa e amorosa do Espírito Santo que você, independente das circunstâncias, experimenta no seu interior essa felicidade, essa alegria concedida pelo Senhor? Faça uma avaliação séria da sua vida e agradeça ao Senhor, porque essa alegria vem do Senhor. Mas vamos, depois de relembrarmos essas características, vamos agora para o restante do texto. E hoje nós queremos olhar para os versículos 13 a 16 em primeiro lugar. Eles nos mostram as seguintes palavras de Jesus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e aí sim alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muito bem. Nessas palavras, Jesus usa duas metáforas para mostrar quem somos nós. Veja bem,
Jesus não está dizendo que devemos ser assim, ou que devemos nos comportar dessa maneira. Não, não, de jeito nenhum. Jesus está dizendo que eu e você, que já nos submetemos a Ele como Rei, nós somos assim. Nós somos sal e luz. Jesus, então, está descrevendo a função ou a influência que o cidadão do reino de Deus deve exercer nesse mundo. Essa é a maneira correta de nós entendermos, de nós interpretarmos essas palavras. Quem é cidadão do reino é sal e luz. Ora, diante dessa afirmação, surgem algumas dificuldades que merecem nossa atenção. Primeiro, como é que alguém caracterizado como um cidadão celeste pode exercer positiva influência, uma influência saudável, num mundo que pertence a outro reino? Segundo, o que poderiam fazer esses cidadãos celestes, cuja paixão e apetite é fome e sede de justiça, e cujas armas são a pureza de coração e a misericórdia, num mundo tão dominado pelo mal? Veja bem, terceiro, que benefício podem causar os humildes de espírito, que choram e são mansos num mundo tão corrompido e dominado pelas trevas? E em quarto lugar, como pacificadores que são perseguidos podem influenciar positivamente o seu meio ambiente, o seu mundo? Sim, querido amigo, essas questões devem ser enfrentadas por todos nós. Então veja só, Jesus, ao dizer que somos sal e luz, ele propõe a todos que pertencem ao seu reino que o grande objetivo nosso é glorificarmos a Deus, o nosso Pai que está nos céus, conforme lemos no versículo 16. Mas para chegarmos a essa conclusão, vamos então detalhar um pouco essas ilustrações, essas figuras com que Jesus nos compara, para entendermos tudo aquilo que ele quis dizer para nós. Veja só, em relação ao sal, o seu valor primário não era só o de destacar o sabor dos alimentos. Ora, nessa função, ele serve como tempero. E tem o seu valor, lógico. Um alimento sem a quantidade exata de sal, ele não é apetitoso. Eu acho que você reconhece isso também. Mas ao vermos o uso do sal naqueles dias, constatamos que ele também tinha capacidade de preservar, de conservar, de combater a corrupção dos alimentos. O sal age de maneira bem interessante. Veja só, ele não aparece muito, mas ele vai penetrando. Ele exerce uma influência positiva. Ele muda os elementos com os quais mantém contato. Então Jesus está dizendo que os seus súditos devem ser obstáculos à expansão da corrupção do mundo. Se não agir dessa maneira, esse sal, ou então esse discípulo de Cristo, pode tornar-se sem utilidade, e então será jogado fora e servirá apenas como areia da praia para ser pisada pelos homens. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança e até no seu lar, o cristão, o súdito de Jesus, com a sua presença, de certo modo até imperceptível, ele combate e evita a deteriorização. O sal não pode perder a sua salinidade quando lavado para que as impurezas sejam retiradas, pois corre o risco de perder o seu valor. Assim também, como o cristão não pode perder o seu testemunho sob o perigo de não ser mais útil como divulgador do reino e do rei, trazendo então glórias a Deus. Agora, em segundo lugar, em relação à luz, é possível destacarmos alguns outros detalhes. Ela foi criada em primeiro lugar para que todo o restante da criação pudesse ser melhor visto. Nós lemos isso, nós vimos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E sendo criada, as trevas já não mais prevaleceram contra ela. A luz é interessante, pois ela contém todas as cores. Ela brilha, ela resplandece, ela irradia calor. Ao contrário do sal, que não é visto, a luz é vista sim, ela aparece. João, o evangelista,
ao apresentar Jesus no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 4, no capítulo 3, no capítulo 8, no capítulo 9, João mostra que Jesus se descreve ele mesmo como a luz do mundo, demonstrando que essa era uma qualidade inerente a Jesus. Ora, e essa qualidade de Jesus, ele repassou para nós, os verdadeiros súditos do reino, quando ele disse então, vós sois a luz do mundo. Ora, sendo nós a luz do mundo, devemos entender corretamente o que significa essa expressão, o que significa essa qualidade. Jesus está dizendo que assim como uma cidade sobre um monte iluminada à noite, mesmo pelas mais frágeis lâmpadas de óleo de oliva daqueles dias, ela não podia ficar escondida, mas ela era vista. Assim também o cidadão do reino não pode ser escondido. Mas ele continua e diz ainda que assim como seria ridículo acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo do alqueire, isto é, debaixo de uma tigela de medir alimentos, é impossível esconder-se à luz de um verdadeiro súdito do reino, pois afinal, o exato propósito dos seguidores de Jesus é irradiar a luz de Jesus, porque ele é luz também, a luz da revelação bíblica, da integridade moral, das boas novas de salvação, a um mundo o quê? A um mundo em trevas. Por isso, eu e você, cristãos, somos luz. Então, quando compreendemos os efeitos do sal e os efeitos da luz, eles são, na verdade, complementares, pois sendo imperceptível a função do sal é evitar a deteriorização, a função da luz é percebida e ela deve iluminar a todos, sobrepujando as trevas. Então é possível percebermos que em tudo deve o cristão buscar a glória de Deus. Ora, agindo assim, agindo como sal e luz, o súdito do reino fará com que os homens que ainda não se submeteram ao Rei Jesus, mesmo assim, vendo as nossas boas obras, vendo a nossa vida diferenciada, glorifiquem ao nosso Deus e Pai que está nos céus. Querido amigo, perceba então que o Sermão do Monte não tem o homem como centro. O Sermão do Monte é teocêntrico. Tem como objetivo e centro a própria pessoa de Deus, pois o seu objetivo, claramente exposto por Jesus, é que todos nós, cristãos, sejamos usados para a glória do nosso Deus, do nosso Pai que está nos céus. O alvo desse tipo de vida é a glorificação de Deus. Agora, você pode dizer que a sua vida glorifica, motiva as outras pessoas a glorificar a Deus? Responda para você mesmo isso diante de Deus. Mas vamos prosseguir. O texto nos coloca agora diante dos versículos 17 a 20. Jesus diz então que não veio para revogar as leis ou os profetas, mas veio para cumpri-la. Mas qual é o significado do verbo cumprir aqui? Em primeiro lugar, alguns entendem que o significado do verbo significa manter, preservar ou mesmo intensificar. Mas é o próprio Mateus que, em outras passagens, parece mostrar que certas partes do Antigo Testamento não eram mais aplicáveis como lei, como vemos em Mateus 15 e também em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9. Então, cumprir não significa manter ou preservar. Outros estudiosos argumentam que o verso 17 refere-se apenas à lei moral. Mas no versículo 18, Jesus diz que nada passará sem que tudo se cumpra, mostrando que o verbo cumprir se refere e inclui toda a lei. Ora, então, qual é a melhor interpretação? O melhor é percebermos que Mateus usou o verbo cumprir exatamente como ele já havia usado nos capítulos anteriores. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 22, no 2,15, no 3,15, no 4,14. Isso quer dizer o seguinte: Jesus não veio para abolir as escrituras do Antigo Testamento, mas veio para servir como aquilo
para o qual aquelas escrituras tinham apontado. Jesus entendia que o Antigo Testamento profetizara até o tempo de João Batista, conforme veremos em 11:13, pois revelava o caráter de Deus. Jesus disse então que viera cumprir no sentido de estabelecer, de esclarecer o verdadeiro intuito e o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito da lei. Jesus, cumprindo a lei, ele revelava o verdadeiro espírito da lei. Os escribas e fariseus viviam de acordo com 248 mandamentos e mais 365 proibições, que davam um total de 613 preceitos. Eles sempre viviam no limite que a lei lhes permitia. Eles não quebravam a lei por causa da punição que sofreriam. Mas Jesus requer do cidadão do reino uma obediência não à mera letra da lei, mas ao espírito da lei. Jesus exigia que a justiça do cidadão do reino excedesse a dos escribas e fariseus, pois deveria revelar uma vida reta, uma vida íntegra, que brotava do interior do coração. A justiça do reino é fazer a vontade de Deus e não só obedecer aquilo que o papel registra. A justiça do Rei Jesus, que nos possibilita entrar no reino dos céus, conforme os versículos 3 e 10, só é possível a partir de uma realidade espiritual produzida pelo relacionamento com o Senhor do reino, com o Senhor Jesus. Só excederemos, só ultrapassaremos a justiça humana quando deixarmos o Espírito Santo, a realidade da época messiânica, agir no nosso interior, produzindo em parceria conosco os frutos que glorificarão ao nosso Deus que está nos céus. Assim, à luz dessas palavras, a lei não foi destruída por Cristo, mas foi cumprida por Ele. No que se refere à lei cerimonial, Ele a cumpriu para sempre. Porém, no que se refere à lei moral, essa lei ainda está em vigência para todos nós, pois ela continua revelando o caráter de Deus, a sua santidade, a sua justiça. Essa lei, e só pode ser cumprida, essa lei, por nós, por meio do poder do Espírito de Deus. Então, querido amigo, o verso 20 é o ponto central do Sermão do Monte. A justiça dos fariseus tinha que ser sobrepujada pela justiça do cidadão do reino dos céus. A justiça dos fariseus não foi aceita pelo Senhor Jesus Cristo. Eles eram religiosos, legalistas, cumpridores dos detalhes da lei, mas a sua justiça não era suficiente. Então, onde podemos achar uma justiça que possa superar a dos fariseus? Em nós mesmos? Não, de jeito nenhum, nunca. É por isso, prezado amigo, que temos que viver à sombra da justiça de Cristo. Essa justiça que é imputada nos é transferida por meio da graça, pela ação do Espírito Santo. Assim, tendo entendido o ponto central, o verso-chave do Sermão do Monte, fica mais fácil entendermos os demais versos do capítulo 5. Nesses versos, Jesus, em síntese, em resumo, diz o seguinte: para termos uma vida que glorifica a Deus, é preciso desenvolvermos atitudes específicas. Mas quais são essas atitudes que o cidadão do reino deve desenvolver? No restante do capítulo, encontramos 7 atitudes que o cidadão do reino deve desenvolver, demonstrando então uma justiça superior à dos homens. Nos versículos 17 a 20, o cidadão do reino deve relacionar-se adequadamente com a lei. Tendo uma vida justa que exceda a justiça dos religiosos. Nos versículos 21 a 26, o cidadão do reino deve ter uma vida de paz com todos, ao invés de insultar, irar-se contra seu irmão. Nos versículos 27 a 30, o cidadão do reino deve ter controle sobre a sua vida sexual, sabendo que o importante é o que vem do coração. Nos versículos 31 a 32, o cidadão do reino deve desenvolver a fidelidade no lar, pois o alvo do casamento é que os cônjuges sejam sempre uma só carne. Nos versículos 33 a 37, o cidadão do reino, sem necessitar de juramentos, deve desenvolver total honestidade, objetividade e transparência no seu falar. Nos versículos 38 a 42,
O cidadão do reino deve desenvolver o controle rigoroso sobre suas reações, sabendo que Deus é o retribuidor e o juiz de toda a terra. E nos versos 43 e 48, o cidadão do reino deve desenvolver uma vida de amor desinteressado em relação ao próximo. Muito bem, são características que devemos desenvolver e vamos estudá-lo no próximo programa. Eu espero que Deus te abençoe. Minha oração é que Deus seja sempre presente em tua vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.